Saúde a todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor para vocês que estão nos assistindo pelo YouTube. Estamos dando início a mais uma aula de homilética. Acabamos de provar um aluno, estamos passando por prova prática, onde cada aluno tem um momento para pregar aqui na sala de aula, que é para que a gente possa ver o antes e o depois, né? Então, vamos agora entrar na apostila, né? Nós estamos na página de número 5 e no tópico de número 3. Todos acharam? Vai achar depois. Vou dizer para você. Não, é o tempo. Parece que está. É aula, só procura aula prática que tem lá. Aula prática e tem seu nome lá. Todos acharam? Amém. Ó. Página 5. Página 5, tópico 3. Página 5. Achou? 3. Ok? Pronto, vamos lá. Estamos estudando sobre as características de um bom Muito bem. Então, já estudamos função, fidelidade textual e agora vamos estudar unidade na sequência e os demais. Então, todo o sermão deve convergir para um único alvo. Há sermões que são uma colcha de retalho. Quer dizer isso aí? Quer dizer que, às vezes, a pessoa vai dar um sermão, uma pregação, né? Para vocês entenderem melhor. Então, aquela pregação, ela não é tematizada, tá? Eu vou explicar para vocês o que é o tema, tá? Ela não é tematizada, tá? E a pessoa começa a falar de fé, aí depois começa a falar de cura, aí depois começa a falar de fuga, aí depois começa a falar de salvação. Então, tem sermões, ou para vocês entenderem melhor, tem pregações que parecem uma colcha de retalho. Deu para entender? É aquela pregação que você começa a falar um monte de coisas que não se coadunam, não se ligam, certo? Então é importante que a gente tenha esse cuidado. Todo sermão deve convergir para um único alvo. A sua pregação deve ser voltada para um tema, uma razão única, certo? Se é salvação, você tem que buscar os versículos que falam sobre salvação e até mostrar as consequências em outros versículos da salvação. Se é cura, você deve buscar citações sobre cura, certo? Se é uma pregação que é expositiva, pregação temática, a pregação temática, ela é, aqui, a pregação temática é a pregação que você frisa uma palavra, ou seja, você escolhe da Bíblia um tema. Irmã Aurinha, diga uma palavra da Bíblia, qualquer palavra. Dirigente Aurinha, qualquer palavra da Bíblia, diga uma palavra da Bíblia. Sim, qualquer palavra da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, diga uma.
Jesus chorou. Pronto. Você vai tematizar essa pregação. O tema da minha pregação nesta noite é: Jesus chorou. Só pegou o texto estreito, tá? Mas que dá para se sair dele com tranquilidade, porque se a gente analisar direitinho, Jesus chorou por quê? Agora vemos por quê, certo? Mas antes do porquê, vai vir a introdução. Antes do porquê Jesus chorou, a gente vai chegar lá. Eu estou só abreviando algumas coisas para vocês. Então, ela pegou uma palavra da Bíblia e essa palavra, você tematiza essa palavra. Então, ela vai falar sobre choro na Bíblia. O tema dela é choro. Então, ela pode mostrar o choro de muitas pessoas, o choro de Ana, está entendendo? Pode mostrar o choro de Jesus, tá? Deixa eu ver se eu me lembro de mais choro aqui. O choro da viúva de Naim, tá? Tem muito choro, aí você vai ter que procurar esse choro, tá? Saber a razão desse choro para explicar para a igreja e ver que Jesus, ele chegou e disse: não chore. Mas também você vai ter que explicar por que ele chorou. Está entendendo? Então, o seu tema, a sua preocupação é com esse choro. Tanto das pessoas que a senhora vai encontrar na Bíblia chorando, como do próprio Jesus, porque ele chorou. Tá? Então, isso é um tema. Então, a senhora tematizou a sua pregação. Agora, a senhora vai descer na Bíblia e procurar todos os versículos que falam sobre choro. Estudar ele, fazer, né, um cronograma, né, que chama-se um corpo, cabeça, corpo, né, e perna, né? Tem que ser um corpo completo a pregação. Tem que ser completa. Você vai ter que explicar todo esse texto que se refere a choro. Deu para entender, irmão? Deu para entender? Tá? Se você sair do choro e ir para a salvação, e depois ir para a riqueza, e depois coxa de retalho, e não vai coadunar a sua pregação, a pessoa vai ficar. E no final, sua conclusão, se você fez uma coxa de retalho, como é que você vai concluir no final? Você vai dizer que o que é que você quer para as pessoas que estão ouvindo o seu sermão? Qual é o seu objetivo para com aquelas pessoas que estão ouvindo? No final, você vai dizer o quê? Irmãos, essa palavra que eu preguei para vocês quer dizer isso, isso e isso. Mas se você falou muitas coisas, você vai dizer que a palavra quer dizer o quê, afinal de contas? Deu para entender? Então, tem sermões, é isso aqui que eu estou dizendo. Tem sermões ou pregações que é como uma colcha de retalho, uma verdadeira miscelânea de assuntos, ideias e ensinos que nem sempre se coadunam, ou seja, se unem, tá? Faz as pessoas compreender, chegar a um determinado comum igualmente, certo? Então, se você vai buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas que serão acrescentadas. Você ali tem 3 pontos para pregar. Você pode mostrar ali, buscar em primeiro lugar. Você vai falar sobre busca, pessoas que buscam emprego, pessoas que buscam riqueza, pessoas que buscam cura, e pode mostrar na Bíblia pessoas buscando isso. Tá? Em primeiro lugar, aí depois vem o reino de Deus ou do céu, né? Aí você vai mostrar o que é o reino de Deus, o que é o reino dos céus aqui na terra, tá? Vai mostrar o que significa o reino de Deus, porque Deus quer que você busque o reino dele, tá? Depois você vai mostrar e as demais coisas que serão acrescentadas. Aí você tem 3 pontos para pregar aí, tá? Num só texto você tem 3 pontos para pregar, que vai se coadunar, porque você vai mostrar a busca da pessoa, o que ela deve buscar e por que ela deve buscar, sabendo que buscando estes, Deus vai se responsabilizar por aquilo que, na verdade, o mundo se preocupa,
nossos cuidados, né, os nossos desejos terrenos. Então, se a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus, então Deus vai nos dar aquilo que a gente precisa para o dia a dia. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quer perguntar alguma coisa? Então, vão entendendo. Vocês precisam frisar bem esses pontos, tá? Para que a gente possa melhorar cada vez mais. Até eu estou aprendendo também, certo? Então, vamos lá. Deu para entender esse ponto 3? Todo sermão deve convergir para um único quê? Para o único quê? Há sermões que são uma coxa de retalho, uma verdadeira miscelânea de assuntos, ideias e ensinos que nem sempre se coadunam, certo? Vamos para o ponto 4. Divisões. É isso que tem aí? Ponto 4 é o quê? Divisões. Podemos comparar um sermão com uma o quê? Ele deve ter introdução, desenvolvimento, formado por pontos e subpontos e conclusão, dando ao sermão uma sequência lógica do assunto a ser o quê? Então, vamos entender esse ponto. Irmão, ainda sem apostila? Assim, ó, tudo bem. Ela tem 4 olhos, irmão. É bem sério. Tem mais do que todo mundo. Mas eu também estou com meus 4 aqui. Aí, pessoal, vamos lá. Divisões. Podemos comparar um sermão com uma redação. O que é redação, pessoal? Redação é aquilo que a gente faz quando vai fazer um curso de vestibular, né? Quando vai fazer um concurso público, tá? Então, geralmente eles botam lá questões que são com marcando X, né? É muito boa aquelas questões, mas também tem embaixo o setor da redação, o quesito da redação. A redação é para que você ali, eles vão dar um tema para você. Então, o tema deste concurso é, deixa eu ver aqui, por exemplo, reencarnação. Você vai para o concurso e a redação, o tema da redação dele lá é reencarnação. Aí você vai ter que dar uma explicação sobre reencarnação, certo? Você vai ter que escrever, que é justamente a redação, é para ele ver a sua, o seu QI, se ele tem um desenvolvimento correto, e para ver também se você é bom no português, na acentuação, de modo geral. É isso, Edaldo? Está entendendo? Ele quer ver ali na redação, ele vai identificar o seu português, né? E vai identificar o seu raciocínio, tá? Eles vão procurar entender como você pensa, o que você pensa. Que inclusive é o que mais reprova no vestibular. É o que mais reprova no vestibular e no concurso público é a redação. Por quê? Nem todo mundo tem uma sequência lógica. Principalmente esse jovem hoje em dia que estão viciados na internet, escrevendo abreviado. Isso é ponto perdido. Nesse último Enem, foi batido recorde em reprovação de redação em número 0. Isso. Foi 0, não foi 1, 2, não, 0. Porque os jovens estão muito viciados no computador, escrever letra, abreviando, porque bota PQ. Pô, filho, é certo que está reprovado. Se eu mandar mensagem para vocês, eu sou ruim de português. Você vai ver o que eu confesso, tá? Mesmo sendo assim, ensinando vocês acerca das coisas de Deus, mas eu confesso que sou ruim de português. Se eu escrever para vocês, é possível que tenha um erro de português, tá? Mas tudo que eu mandar para você, eu vou escrever letra por letra, vai ser completo. Eu posso errar no português, mas vou mandar todinho. A minha filha disse assim: hoje para mim, bota só o que aqui, ó, que ele já sabe. Pô, bota P, que ele já sabe. Não, P não, é porque. Ela mandando
E eu fico vendo lá no Face e eles botam. Já estão viciados e a gente não pode voltar. A gente não pode retardar, retroceder, a gente tem que avançar. Eu vi um especialista em letra e não sei o que de computador aí dizendo que essa geração de agora vai ser a geração mais desinformada que nós vamos ter. Por quê? Porque na internet nem sempre os textos são completos, tá? E eles são muito voltados para a internet e aí terminam ficando sem ler. E aí o que acontece? A internet é ótima. É um instrumento para você crescer em conhecimento. Se você também estiver sabendo disso, saber lidar. Que a questão não é a internet, mas sim as pessoas que se utilizam da internet para escrever errado, colocar coisas erradas, certo? Você tem que ter o discernimento até para escolher o que você vai ler ali, o que você vai acessar. Tem que saber, porque ela é um instrumento de muita utilidade, é muito boa a internet. Mas você tem que saber usar, certo? Então, entendam bem, podemos comparar um sermão com uma redação. Então, toda vez que a gente vai pregar, a gente tem que pregar como se a gente estivesse fazendo uma redação. A sequência do nosso pensamento deve ser sequenciada, né? Tem que ser progressiva, com determinação de conclusão no final, certo? Aí tu pode escrever uma coisa que eu pensei, que só eu vou entender. Não posso, porque eu estou escrevendo não é para mim, para os outros. Eu estou pregando não é para mim só, mas também para o próximo. Então, tudo que eu pregar, que eu falar, eu tenho que entender o que eu estou falando, porque pode ser que alguém não entenda e me pergunte, e eu vou dizer, rapaz, eu nem sei também. E aí? E aí? Então, o que você falar, você tem que saber o que está falando, certo? Pode acontecer de você não saber a profundeza de uma palavra, pode acontecer, mas aí você perde tempo para responder aquela pessoa, tá? É permitido a você, de acordo com a ética do ensino, que nós podemos perder tempo para responder, a não ser que você esteja diante de um duelo que você tem que responder, como já aconteceu com vários famosos aí que eu já vi, que tiveram que estar preparados ali realmente para responder aquela pergunta, né? Aquela interrogação. Mas, no caso de uma sala de aula, se você me perguntar algo que eu não saiba agora, eu tenho todo o direito, dado por lei e ética, de responder na próxima aula, certo? Mas você pode ser confrontado em um lugar que sua honra eclesiástica pode estar em jogo, está entendendo? E aí você vai ter que ter uma boa saída. E não é uma saída de ignorância nem de grito, não, é dentro da Bíblia. Certo? Alguém, a patroa de Dona Aurinha pode perguntar a ela: quem é Jesus, Dona Aurinha? E aí? Ela vai ter que responder quem é Jesus. Ele veio da onde? Quando ele morreu, ele não ficou lá, como é que diz que ele foi para o inferno se o corpo dele estava lá? Como é que ele foi para o inferno? Ele entregou o Espírito para o Pai. Como é que ele foi para o inferno? São interrogações que podem surgir na mente das pessoas que estão ouvindo a pregação, que nós temos que responder. Também tem um porém nisso tudo. Tem uma bênção nisso tudo. É que se você responder, você vai ganhar a maioria. Muitas pessoas se converteram ao Evangelho, passarem para o seu lado, no que diz respeito às coisas de Deus. Então, precisamos ter esse cuidado, tá bom, pessoal? Quem está entendendo, diga bem. Amém. Se tiver dúvida, faça pergunta, tá bom? Então, ele deve ter introdução. A pregação deve ter o quê? Introdução. Desenvolvimento, formados por pontos e sobrepontos. Por exemplo, vou explicar para vocês o que é sermão, ou o que é introdução. Introdução é a história. É a história antes do acontecimento. Introdução é a história antes do acontecimento. O que levou àquele acontecimento? Por exemplo, a gente vê, vamos pensar em Zaqueu, capítulo 19 de Lucas,
Porque Zaqueu tinha curiosidade de conhecer a Jesus. Por que ele subiu na árvore, no ciclomo? Porque ele quis ver. Por quê? Se ele era tão rico, alguns até dizem que ele era um rico, mas era triste, tudo bem, mas não era só isso. Tem algo mais antes disso. Aí a gente volta para quem? Zaqueu era o quê? O que Zaqueu era? Chamado de quem também? Publicano, cobrador de imposto. Aí você tem que procurar em relação por que Zaqueu, sendo cobrador de imposto, sendo rico, tá? E ele tinha tanta curiosidade, ele queria conhecer Jesus, queria ver de todo jeito. A gente sabe que lá no íntimo, os ricos sem Cristo são infelizes, não tem alegria. A prova é tanto que alguns milionários dão um tiro na cabeça, se matam, e as pessoas ficam perguntando por quê? Se ele tinha de tudo, porque faltava uma coisa, faltava Jesus, a paz de Cristo que excede todo entendimento, que faz com que um pobre catador de lata se sinta um príncipe quando bota o paletó e senta aqui dentro. Não é verdade? Quem éramos nós? E quem somos hoje? Então, quem nos preencheu foi Jesus. É isso que falta dos ricos, que não têm paz, que estão nos assistindo. Eles precisam de Jesus para terem segurança, certeza, convicção, alegria, paz, tá? Então vamos entender agora Zaqueu. Aí você tem que buscar a história dos publicanos, a história de Zaqueu sendo uma pessoa rica. E por quê? Porque toda pregação tem os porquês, certo? Por que Zaqueu tinha tanta curiosidade? Aí a gente vai começar a analisar. Publicano. Pense nos publicanos mais conhecidos. Vamos falar de dois publicanos conhecidos. Cite aí, o primeiro é Zaqueu e o segundo, quem é o outro? Mateus. Também se tornou publicano. Por quê? Cobrador de imposto. Essa palavra publicano, porque ele era um homem público e cobrava um imposto público para Roma. Vamos entender a história antes de Zaqueu. Então, antes de Zaqueu ter todo esse processo de Zaqueu, aconteceu algo muito interessante com Jesus. Veja bem, a história diz que Roma cobrava tanto impostos que as pessoas faliam, quebravam. Feito aqui no Brasil da agora. É tanto imposto que os empresários estão fechando as portas. E quando esses homens eloquentes, conhecedores da lei, homens que eram eruditos, homens que eram honestos, quebravam, Roma pegava e contratava eles para trabalhar para eles, contratava judeus quebrados e falidos para trabalhar para Roma. Por quê? Porque ele conhecia, está entendendo? Ele conhecendo, ele ia passar para Roma as informações que Roma queria, e com isso Roma lhe dava liberdade para cobrar imposto, certo? Então isso aconteceu com quem? Com Mateus. E Mateus tornou-se publicano, juntou-se a eles. E Zaqueu era o que eles publicanos? Chefe. Então Mateus era sujeito a Zaqueu. Na hierarquia, Mateus estava embaixo, tá? E Mateus estava ali. Só que na descida de Jerusalém para Cafarnaum, tinha um local lá que se sentava 220 publicanos, 110 do lado direito e 110 do lado esquerdo. E as pessoas que passavam por ali, por aquela tinha que passar, aí pagavam imposto. A esses homens, todos que passavam por ali tinham que pagar imposto, porque era um setor que levava para a alfândega, tá? Posto marítimo. Veja bem, isso é uma introdução que eu estou fazendo, tá? E Jesus passou justamente por ali, por aquela descida ali. E quando ele passa, já havia algumas notícias acerca de Jesus.
Mateus já observou o jeito dele. Então Jesus, claro, com o seu convencimento, com o seu amor, né, envolto das pessoas que estavam com ele, Jesus olhou para Mateus e disse, a Bíblia não diz que Jesus pagou a ele, ela não explica bem, mas ele pode dizer que Jesus chegou próximo de Mateus, ou Mateus recebeu o imposto dele e pagou Mateus. A gente não sabe como foi exatamente, só sabe que o Senhor foi e chamou Mateus. Mas Mateus não foi só por uma chamada, Mateus já tinha alguma coisa acerca de Jesus com ele, certo? E aí Jesus foi e chamou Mateus, e Mateus de imediato levantou, deixou tudo e foi embora. O posto que ele tinha, ganhava muito dinheiro, deixar tudo para ir acompanhar um galileu, um rabi, sem ganhar nada. E aí? Então, meu irmão, essa notícia dos 220 coletor de imposto, levantou-se e foi embora, chamou atenção. Isso aí foi um comentário entre os publicanos. Então Zaqueu, guardou. Aí Zaqueu provavelmente ficou, rapaz, como é que o camarada ganhou tão bem, deixa tudo e vai ganhar nada? Aí, meu irmão, o que é que ele viu desse homem? O que é que ele viu? O que foi que ele fez para chamar a atenção dele? Então, esse tempo todo, Zaqueu, lá dentro dele, tinha essa interrogação, tá? Porque, na verdade, embora ele sendo rico, mas ele era infeliz, então ele queria ter a alegria verdadeira, ele queria saber. E aí a forma de Jesus correndo solto, né? Agora chegou o dia de o Senhor passar em Jericó, cidade onde morava a maioria dos milionários, né? Cidade riquíssima. Então, vai passar por lá. Aí agora, Zaqueu diz, essa é a minha hora. Eu quero ver ele. Eu quero saber quem é esse Jesus. E por ele ter uma baixa estatura, a quantidade de gente ser muito grande na frente dele, ele conhecia o local, subiu naquela árvore e ficou olhando. Pior que aquilo ali era assim como bravo. Se era bravo, provavelmente ele ia ter alguns espinhos, porque toda árvore brava tem espinho, a gente conhece aqui. Provavelmente tem espinho. E ele sobe ali e fica olhando, tá? Quando ele vê aqueles 13 homens com a mesma aparência, tá? Jesus tinha uma túnica assim, que se destacava, claro. Mas a aparência deles era semelhante. Tudo homens de cabelo no ombro, né? Uns com barba mais ou menos feita, outros com barba mal feita, mas estavam ali. E eu acredito que Zaqueu lá em cima ficou tentando ver quem era, embora que Jesus se destacava por causa da sua túnica, aquela túnica que Maria fez para ele, tá? Mas ficou olhando aí, só que Jesus sabia de tudo, né? Aí olha para cima e diz, Zaqueu, desce. Imagina, quando ele disse, Zaqueu, ele olhou para aquele homem olhando para ele, Zaqueu, e ele, olho no olho, desce, que hoje me convém posar na tua casa. Olha para ele, menino. Zaqueu disse que Zaqueu desce rápido. Coitado, deve ter se arranhado, né? Desceu rápido, desceu gostoso, ele diz o texto, né? E aí vai. Então, eu fiz uma rápida introdução para vocês, de maneira lenta, mas rápida, tá? Até chegar em Zaqueu, do porquê que Zaqueu queria ver Jesus. Não era só porque Jesus fazia milagres ou porque estava passando por ali, é porque lá atrás tinha acontecido algo que tinha marcado Zaqueu, que tinha deixado ele preocupado, incomodado, que porque um homem que ganhava tão bem, ganhava tanto dinheiro, estava numa posição exaltada sobre o seu povo, e agora se levanta, deixa tudo, quer saber nada, vai seguir aquele homem para. Peraí, então por quê? Então isto podemos chamar de introdução, está entendendo, pessoal? É a história que veio antes do acontecimento, do porquê. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então todo o texto lido por você deve ter uma introdução, certo? Deve ter uma introdução. Então, vamos ver aqui. Divisões. Podemos comparar o sermão com uma redação. Ele deve ter introdução, desenvolvimento, formado por pontos e sobrepontos. Pontos e sobrepontos é aquilo que eu falei para vocês,
de buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então ali tem buscar, tá? Vem o ponto, aí vem subponto, aí vem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A gente vê ali 3 pontos para você, não é isso? Vemos ali 3 pontos, ali, ponto e subpontos ali, que é semelhante a isso que a gente está vendo aqui, ó. Pode ver, a gente está estudando sobre as características de um bom sermão. Aí tem ponto 1, função, ponto 2, certo? Que vem fidelidade textual. Aí vem o subponto 3, certo? Aí vem crescendo, não é isso? Isso tudo são pontos, tá bom? Deu para entender aí? Está dando para entender? Deixa eu ver aqui, vou até aqui no texto. Então vamos lá. Eu ainda vou explicar para vocês melhor ainda isso aí, viu? Para a gente tirar qualquer dúvida que a gente tem. Eu estou apenas dando por cima aqui essa parte. Vamos lá. Divisões. Aí pontos e subpontos. E conclusão, dando ao sermão uma sequência lógica do assunto a ser o quê? Então, tem o tema, tem a introdução, tá? Tem o desenvolvimento, tem os pontos e subpontos e tem a conclusão. A conclusão é quando você, a conclusão da sua pregação é quando você pega o final, você pega a sua pregação todinha e no final você dá a conclusão dela. Digamos, essa parte aqui que a gente leu, a gente vê o quê? Que na verdade, irmãos, o que Deus quer falar nessa noite, além de tudo que vocês já entenderam, mas eu quero concluir a minha pregação deixando bem claro uma coisa, que não vale a pena se dedicar tanto às riquezas dessa terra, porque na verdade os que assim fazem, como Zaqueu, não são felizes, falta alguma coisa. E eu não sei qual é a sua vida, talvez você não seja rico como Zaqueu, talvez você nunca tenha feito nada que Zaqueu fez, mas é possível que você esteja agarrado a algum tipo de riqueza aqui na terra. Que riqueza pode ser essa? Talvez você esteja arraigado a um trabalho que você não consegue se desligar dele, a uma casa, a um carro. Eu não sei qual tipo de riqueza que tem lhe prendido, que tem lhe impedido de chegar até o Senhor. Mas eu quero dizer que assim como Zaqueu, ele subiu naquela árvore para ver o Senhor, você veio até aqui, a casa do Senhor, para o ver. E nessa noite ele aparece para você e diz assim para você, que você, como Zaqueu, receba ele na sua casa nessa noite. Receba ele. Isso é uma conclusão, está entendendo? Do texto lido. Eu comprimi, eu resumi, certo? E concluí que é para dar o convite. Está entendendo, igreja? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Tem ninguém com sono aí não, né? Então, entendam bem, pessoal. Olha, ponto e sobreponto. Por exemplo, vamos ver uma pregação que você fala sobre o tema salvação das nossas almas. A salvação das nossas almas. Digamos que você tematiza uma pregação como a salvação das nossas almas. A salvação das nossas almas. Vamos lá. Precisando dar resposta aqui. A salvação. Vou botar aqui da nossa alma. O tema: a salvação da nossa alma, tá? Aí a gente vê, aí é o tema, a salvação da nossa alma. Aí você vai explicar, primeiro ponto,
porque você tem a introdução. Falando agora dos pontos, certo? Então, primeiro ponto, a salvação da nossa alma é. A salvação da nossa alma é. O quê? Vamos ler? Divina. É o quê? Divina. A salvação da nossa alma é divina. Vai dizer para a igreja isso. Mas você diz para a igreja e tem que provar que ela é divina. Certo? Não vai só dizer, você vai ter que provar na palavra. Então, onde provamos na Bíblia que ela é divina? Aí você vai para o livro do profeta Jonas 2:9, parte B. Aí você vai dizer, vamos ler no livro do profeta Jonas. Jonas 2:9, parte B. Vamos lá, ver o que é que tem lá. Livro do profeta Jonas. Jonas 2:9 diz assim. É isso mesmo, é. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que voltei, pagarei. O que voltei, pagarei. Do Senhor vem o quê? Do Senhor vem o quê? Salvação. Então a parte A e a parte B. Vocês sabem o que significa esse negócio de parte A e parte B também? Vocês entendem? Vocês entendem? Parte A aqui. Primeiro, a parte A. Veja, 2:9 desse texto que eu li. Ó, veja o que é que diz. A parte A é: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. Aí tem um ponto e uma vírgula. Aí a parte A. Parte B é a continuação do versículo. Aí vem. O que voltei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Parte B. Sabendo, porém, que um versículo também pode ter parte C também. E outras partes, dependendo do tamanho dele, da pontuação dele. Certo, pessoal? Está entendendo, irmã Josiana? Está entendendo, dirigente da linha? Então vamos lá. Vocês viram aqui que. Deixa eu apagar aqui. Vocês viram aqui que o texto, o tema aqui foi o que eu escrevi? O tema? Salvação. Salvação da nossa alma. A salvação da nossa alma. É o que? Você provou para a igreja que ela é divina, tá certo? Que ela não vem do homem, que ela é de Deus, tá? Então, a gente vai ver agora ponto, aí é ponto 1. Eu estou no subponto, certo? Estou no subponto, eu botei ponto 1, aí vem ponto, subponto 1.1, tá? Que é que vem assim, ó. É meio complicado de entender isso daí, né? Mas eu acredito que vocês estão captando. É só uma forma de vocês. Aqui eu botei, aqui o tema, aqui o ponto. São subpontos aqui, são subpontos. Aí vem ponto. Aí aqui vem isso, ponto 1. Vem que está na apostila aí, vocês estão entendendo? Isso é para que vocês entendam um sermão, um esboço, para quando vocês for fazer um esboço para dar para alguém. Tá? Aí você já saber como fazer e tematizar ele, certo? Aí vem aqui depois, ó, 1.2. Aí depois vem 1.3, certo? Até acabar a sequência daquilo que você quer pregar, até você chegar em 2.0. Aí dali pode começar outro tipo de sequência dali. Então, vamos ver. A salvação, subpontos. A salvação, ela é o que? Gratuita. Salvação é gratuita. Vamos provar para a igreja que a salvação é gratuita. Você tem que provar. Você não falou?
Não pode ficar só na sua intenção, na sua forma de falar, no que você falou. Você tem que mostrar na Bíblia. Tudo que você falar, você tem que provar. Certo? Isso é bom, porque as pessoas vão ver que a gente está falando de nós mesmos. Tá? E também a pessoa não vai poder falar uma heresia, porque ela tem que provar. Se bem que tem pessoas que se utilizam de texto bíblico para tentar justificar uma heresia. Isso pode acontecer, mas se você ler a Bíblia, você vai entender que é uma heresia. Então, ó, vamos lá. A salvação é o quê? Como é que a gente prova isso? Que ela é gratuita. A gente vai para o quê? Aí você lê que o salário do pecado é, mas o dom o quê? É o quê? Deu para entender? Tem vários versículos que você pode pegar essa prova, certo? Aí vem lá, a salvação é grande. A salvação é grande. A gente vê aqui que Hebreus 2 e 3, vamos lá. Aos Hebreus 2 e 3. Quem pode ler em alta voz? Como escaparemos nós, se descuidarmos de tão grande salvação, Certo? a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois conformada pelo que a ouviram. Deu para entender, pessoal? É uma grande salvação. Grande salvação. A salvação é grande. Então eu estou mostrando para vocês o tema, tá? A salvação da nossa alma aí vem os pontos e os subpontos sequencialmente, certo? De maneira tal que cada citação é um ponto, uma segunda citação é um subponto, e daí vai sequencialmente. Está entendendo, Luiz? Amém. Em relação ao tema, teve um texto básico. Teve um texto básico. Um texto básico. Veja bem, você poderia escolher o livro. Você vai escolher o livro, da onde você vai tirar isso daqui, certo? Para que você faça a introdução, que eu estava falando, para que você também possa chegar até esse assunto daqui. Deu para entender? Você vai falar sobre salvação, certo? Oi? Pode ser também. Você vai escolher um livro da Bíblia. Qualquer um livro da Bíblia, tá? Você vai escolher um texto que fale sobre salvação ou sobre alma, tá? Sobre cura, né? Não, cura não. Salvação da nossa alma. Não, estou dizendo. Tá falando. Tá, pronto, a gente está falando desse aqui no caso, entendeu? Então, claro que isso aqui você vai tirar, Luiz, de um texto da Bíblia. Então, nesse texto da Bíblia, você vai pegar ele para justamente trazer, antes disso daqui, uma introdução, certo? Sabendo, porém, que você pode trazer uma introdução antes disso daqui, pode trazer uma introdução sequenciada depois disso daqui. Por exemplo, você pode falar, não antes, mas pode falar depois. Por exemplo, a salvação da nossa alma. Aí você pode dizer, irmão, nós sabemos que a palavra salvação, no grego, ela é livramento. E na verdade, nós mesmo sendo salvos em Cristo Jesus, nós precisamos de salvação a todo dia, a toda hora e a todo instante, tá? E é pensando nisso que eu trago para vocês esse tema, para mostrar que, na verdade, a salvação da nossa alma, ela é real, ela existe, mas ela está em, podemos dizer assim, em jogo, ou em encaixe, né, ou em, não sei se tem outra linguagem, você se lembra aí, tá? Então, pensando nisso, eu quero deixar bem claro que, primeiro, a nossa salvação, ela é divina. Estou dando uma introdução, uma introdução posterior.
tá certo? E eu posso trazer uma introdução anterior, baseando-me no texto de onde eu tirei essa palavra. Você está entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo? Tá certo? Então, ó, digamos que eu tirei isso aqui daquela parte que vocês disseram aí, João 3,16. João 3,16. Então eu posso fazer uma introdução dizendo, ó pessoal, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Tá? Nessa noite, nós estamos lendo um texto que foi narrado pelo próprio Jesus quando estava entre nós, aqui na terra. E nesse texto, Jesus está conversando com Nicodemos, tá? E Nicodemos, na verdade, era um homem que conhecia a lei, que vivia no templo, que orava, que lia o Pentateuco, tá? Era um homem de respeito, temente a Deus, mas que na verdade ele não conhecia a salvação, ele não conhecia a Jesus Cristo, a sua alma ainda não era salva em Cristo. Então a gente vê que este homem, mesmo sendo eloquente, conhecedor da lei, ele precisava de um entendimento, e graças a Deus hoje eu e você temos. Que entendimento é esse? Que a nossa alma, ela é salva, e essa salvação, ela é divina. Deu para entender? Eu fiz uma rápida introdução aqui, certo, pessoal? Então, é o que eu estou explicando para Luiz. A introdução pode ser anterior e pode ser posterior ao seu tema. Você é que vai criar essa introdução dentro da palavra, certo? Sabendo que aqui a gente pode trazer um contexto histórico. No texto aqui a gente pode trazer uma introdução histórica. Quem está falando, quando falou, com quem falou, por que falou. Aqui a gente pode criar, posteriormente a gente pode criar uma introdução baseando-se só no tema da alma, que é a alma, né? Divindade. Quer dizer, você vai criar, é a hora de orar e pedir ao Espírito Santo que lhe ilumine acerca daquilo que você quer falar. O Espírito Santo vai lhe dar o tema. Dentro do tema que ele deu, você vai buscar dentro da Bíblia, orando, buscando o Senhor, aí vai lhe dar. Amém? Deu para entender, Luiz? Alguma coisa? Deu para entender? Deu para entender, seu Agostinho? Essa parte são as partes que vocês têm que frisar bem. E eu estou dando o máximo de mim. Estou lutando para dar o melhor para vocês, porque é como se fosse matemática, tá? Então a gente tem que estar muito ligado mesmo, que é para pegar esses pontos, tá certo? Vai cobrar agora é a hora de eu ir para o quadro mesmo, mostrar para vocês no quadro essas coisas. Então, vamos ver ainda essas coisas aí, porque eu creio que vocês vão melhorar muito na formação dos sermões, tá? Então tem o ponto sobre ponto, já expliquei para vocês aí, é isso? Então, vamos ver aqui, eu falei sobre divisão, não foi? As divisões, deu para entender divisões? Conclusão. O que é a conclusão, pessoal? A conclusão, pessoal. A conclusão de um texto. É como se fosse um mini resumo geral, de apresentando isso. O que É um resumo de todo o texto que você leu. Você pode dar, certo? Uma definitiva ali. Você pega todo o texto que você leu e resume naquilo que você quer aplicar para a igreja. Tá? Você já vai aplicando, mostrando muito o texto. Aí no final você diz, na verdade, a nossa salvação, né? Para falar sobre a salvação, a nossa alma, que é salva, né? Que é a nossa salvação, a salvação da nossa alma é divina. Então, verdadeiramente, você vai resumir esse texto e vai falar para as pessoas o que você quer que elas entendam, certo? E o que você quer que elas entendam tem que estar baseado naquilo que você explicou, naquilo que você leu, certo? E deixar as pessoas sem dúvida, certo? Então, amém? Amém. Se vocês tiverem dúvida, pergunta.
Pergunto porque se ele ficar com vergonha não vai aprender não. Certo? Então vamos lá. Posso ir para quinto? Posso? Vamos lá para o quinto. Aplicação. Vai ser melhor para vocês agora. Aplicação daquilo que vocês pregaram. Certo? Ninguém deve pregar por pregar. Ah, eu deve pregar, eu abro a Bíblia e faço assim nela. A Bíblia não é cozinha para você apertar, fazer pompom e o pessoal sair da frente. Certo? A Bíblia é um livro vivo que a gente tem que estudar ele e tem que orar e pedir ao autor que está conosco na hora que a gente está lendo que nos ensine. E antes de explicar a Bíblia, a gente tem que entender ela. Certo? Então, aplicação. Ninguém deve pregar por pregar. Todo sermão tem o que? A ser alcançado. Que pode ser a conversão dos pecadores, a edificação da igreja e etc. Por isso o pregador deve levar o público a tomar o quê? Após ouvir a... Então é o tipo da coisa. Vou explicar para vocês. Veja bem, todo sermão tem um objetivo a ser o quê? Você vê uma igreja que está em desobediência, não está dando dízimo, os irmãos não vêm evangelizar, entendeu? Não vêm ensaiar. Qual é a posição dessa igreja diante de Deus? Relaxamento. Que mais? Desobediência. Que mais? Que mais? Tem mais, mas vamos dizer isso aí. Relaxamento. Mas vamos resumir isso tudo que vocês falaram. Ó, atenção, vamos resumir isso que vocês falaram aí, tudo em uma palavra só. Certo? Pecado. Essa igreja está em pecado. Então você vai ser o mensageiro da noite. Então você vai ter que alcançar, vai ter que trazer um objetivo na sua pregação. Você vai analisar, já orou a Deus, então você vai trazer um assunto sobre pecado. Por quê? Você vai falar sobre pecado. Por quê? Por quê? Bora? Soltar a língua agora. Por quê? Porque a igreja em si está fazendo a obra relaxadamente. O que mais? Vamos soltar, a gente está em casa, está junto, está no mesmo propósito. Então entenda, sua pregação tem que ter um objetivo a ser alcançado. E no caso de uma igreja como essa que eu falei para vocês, ela está em pecado. Então você vai ter que trazer um remédio para essa doença, tá? Aí você vai ter que pregar sobre pecado e mostrar algum tipo de pecado que tem na Bíblia e mostrar a consequência do pecado, certo? Você vai falar sobre o pecado. Você pode mostrar tipos de pecado na Bíblia que tem. Por exemplo, a pessoa não dá o dízimo, a gente pode mostrar Ananias e Safira, tá? Não era dízimo ali, era oferta, né? A gente pode falar de uma pessoa que não dava oferta, por exemplo, não dá oferta, tá? A gente pode falar de uma pessoa que está no adultério, tá? E aí a gente vai mostrar o que Deus pensa do adultério. Vai mostrar, tá? A gente pode falar de uma pessoa que é, por exemplo, mexeriqueiro, fofoqueiro, semeia contenda. A gente vai dar para Provérbios 6:16, né? Que diz que a sétima coisa que Deus abomina é o semeador de contenda entre irmãos. Então você vai mostrar
diversos tipos de pecado e as consequências desse pecado, e o que Deus quer das pessoas que estão vivendo nessa vida, e mostrar que se elas mudarem de atitude, o que elas vão ter. Estão entendendo, pessoal? Digam amém. Amém. Está entendendo? Você vai mostrar o pecado, as consequências do pecado que ele faz com a pessoa, depois vai mostrar que a pessoa deve mudar, porque na verdade quem é que vai querer ser como A? Quem é que vai querer passar o que B passou? Quem é que vai querer continuar desse jeito para sofrer o que C sofreu? Então é melhor fazer isso daqui, se arrepender, mudar de atitude, se converter, voltar atrás, dar uma volta completa. Tá? A gente pode ir para Atos 17, não falha a memória, que ele diz: olha, arrependei-vos todos de igual modo e recebereis o refrigério na nossa alma. Um negócio assim que diz, me falha agora a memória, mas para que recebam o refrigério, que é a renovação da alma. Então, a gente vai mostrar a doença, as consequências dessa doença, e vai mostrar a cura dessa doença. O que é que cura, quem cura e quando cura. São pontos e subpontos. Quem está entendendo, diga amém. Está entendendo? O Espírito Santo está ensinando a vocês. Certo? Então, deu para entender essa questão, né? Nós temos aqui, dá tempo ainda, os tipos de pregações. Tipos de pregações. Tipo de pregações são 5 tipos. Podemos dizer pregação para vocês entenderem, mas pode ser traduzido também por sermão, tá certo? Então, ó, primeiro tipo de sermão. Primeiro tipo de sermão é o temático. Está dando para entender? O primeiro tipo de sermão é o temático, certo? Segundo tipo de sermão é o sermão expositivo. Terceiro tipo é o textual. Textual. Quarto tipo de sermão é o biográfico. Quinto tipo de sermão
é o testemunho pessoal. Que tipo de sermão é o testemunho pessoal? Está dando para entender aí? Tá? Eu primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, já primeiro, tá? Certo, pessoal? Então, isso aqui, ó. Aí você diz assim, mas isso aqui o que significa? Aí vem cá, ó. Sermão, tipo de sermão, é o temático. Você já sabe que é aquele que fala sobre, um exemplo, sobre fé. Sermão temático é aquele sermão, aquela pregação que você vai falar. Hoje eu quero falar sobre fé. Então você vai falar só sobre fé. Sermão expositivo é quando você fala sobre Zaqueu, a história de Zaqueu. Então você fica só ali naquele texto. Expositivo, você está expondo a vida e a história de Zaqueu e o que aconteceu. Sermão expositivo. Sermão textual é aquele sermão que você escolhe um texto para explicar ele. Por exemplo, eu posso pegar ali um sermão sobre 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1, seguindo essa leitura. Aí eu vou lendo aqueles textos todinho e explicando. Deu para entender? Explicando sobre casamento. Ali, textual. Tá? Aí sermão biográfico é eu falar da vida de alguém. Por exemplo, eu posso falar da vida de Jesus, tá? O Evangelho é a biografia de Jesus Cristo, certo? Então pode ver que os 4 Evangelhos falam de quem? Só de Jesus. Então os 4 Evangelhos é a biografia de Jesus. Então sermão tipo biográfico, eu posso falar da vida de Jesus, certo? Só de Jesus. E o sermão testemunho pessoal é quando eu vou dar um testemunho da minha vida, baseando-me na palavra de Deus, o que aconteceu, e daí vai. Também tem esse tipo de sermão de testemunho. Quem está entendendo, diga amém? Amém. Certo, pessoal? Esse biográfico, ele assim, seria só Jesus? Não. Aí no caso ele é um pouco parecido com o positivo. Isso. E aí você pode também pegar a vida de Paulo. Quem era Paulo, você vai dar toda a biografia. Aí, qual seria a característica diferente? No caso, eu pegaria, por exemplo, Paulo como personagem, iria comentar Paulo, a história de Paulo, a vida de Paulo, mas ele ficaria mais no positivo ou no biográfico? Ele ficaria mais. Ele fica entre esses dois, biográfico, porque depende muito da sua conclusão. Você vai definir isso com a sua conclusão, o que o Espírito Santo lhe deu. Porque eu não sei os textos que você vai ler acerca de Paulo. Se a biografia de Paulo é quem era Paulo. Como um biográfico se prende mais a ele mesmo em si. Isso. Porque a biografia está falando do quê? Da pessoa de onde veio, né? A descendência. Certo? A biografia. Já o textual, ele fala da pessoa e do seu comportamento, você vai expor quem ele é. Tem uma pequena diferença, são parecidos, mas tem uma pequena diferença. Por exemplo, ele mesmo prega a si mesmo, seria o caso aqui hoje para nós, seria o último testemunho pessoal. Mas ele mesmo fala, né? Ele prega no estudinho. Por exemplo, você vê quando ele diz assim: conheço um homem, né? Que não sei se no corpo, não sei se no espírito, ele está dando testemunho pessoal sem dizer que é ele, né? Foi no paraíso, né? Viu coisas nefastas, certo? Aí vem no biográfico, ele dá o testemunho do seu ministério. Paulo defendendo o seu ministério. Aí ele começa a pregar que ele falou mais do que vós. Papai começa a mostrar, quando eu digo assim, ó, um prefere Cefa, outro é Paulo, né? outro é lá, Paulo, né? Aí também, aí tem a ver com o biográfico, né? Aí vem o textual, quando ele começa a falar sobre a questão
ele vai falando, mas no final o resumo de tudo é o quê? Em relação à área conjugal, à área do casamento, a área do homem com a mulher, tá? Ele dá várias colocações. Aí depois vem o expositivo, ele prega no expositivo, por exemplo, ele mostra, deixa eu ver se tem um texto que eu posso falar que ele pregou sobre o expositivo. Expositivo, ele pode dizer assim, porque ele fala muito do testemunho dele, pessoal, ele dá muito biográfico, mas o encontro dele com Jesus, falando de Jesus, quem era Jesus, né? A gente vê ele mostrando que Jesus vem desde da promessa lá em Gênesis, ele vem subindo, passando pelo Pentateuco, aí vem falando. Aí vem o temático, quando ele fala, temática, agora sabe se eu me lembro de alguma temática de Paulo? Vocês se lembram? O amor. O amor, pronto, 1 Coríntios 13, ele fala sobre a excelência do amor ali, pronto, temático, falando sobre amor, parte linda daquilo ali. Deu para entender, pessoal? Deu para entender? Essa parte que a gente está tirando muito da gente, viu? Certo, pessoal? Mas é o seguinte, a gente está nessa aula aqui, veja bem o que eu vou dizer, guarde isso, viu? A gente está nessa aula aqui, a gente chegou até agora no final. Se você não se ajoelhar e não falar com Deus acerca do que você está ouvindo aqui, é perda de tempo. É perda de tempo. Porque se você falar com Deus acerca dessa aula, você vem para cá, eu falo uma coisa e Deus já está te acrescentando outra. Fica maior do que o entendimento. Maior do que o entendimento fica. A gente tem que se ajoelhar. Deus, eu quero entender. Me dê entendimento, discernimento, eu quero pregar. Eu quero fazer isso e aquilo. Aí Deus vai lhe ajudar. Se você vem para cá e não ora, vai ser difícil. Porque Deus vai dar discernimento se você não está pedindo. Certo? Então precisamos agir assim. Parou aqui em aplicação do texto. Eu não terminei a aplicação do texto, mas deu para entender, não foi? Aplicação. Ninguém deve pregar por pregar. Todo sermão tem um objetivo a ser alcançado, que pode ser a conversão dos pecadores, a edificação da igreja, etc. Por isso, o pregador deve levar o público a tomar uma decisão após ouvir a mensagem. Deu para entender essa parte, não foi? Toda vez que você for pregar, você tem que dizer, eu quero fazer a igreja entender isso daqui, eu quero que ela entenda isso daqui, que é para ver uma mudança de vida na vida das pessoas. Certo, pessoal? Pronto? Marca aí, paramos no quinto, ou seja, né? Vamos começar no 6 na semana que vem, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé e vamos louvar para tirar a oferta do lanche da semana que vem, né? Vamos chamar aqui, quer chamar o nosso jovem Álvaro para louvar. Glória! Glória! Louvar o hino e a gente vai recolher a oferta da semana que vem. Álvaro é o nosso Timóteo. Vocês conhecem Timóteo? Álvaro, ele é o nosso Timóteo.